Oh, glória a Deus! Vira para a pessoa que está mais próxima de você e fala assim: qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Nós vamos estabelecer, esqueci até da máscara, deixa eu tirar aqui. Nós vamos estabelecer o reino de Deus através daquilo que Ele colocou em você, amém? Através da cultura, da arte. Às vezes nós temos essa visão. A arte, queridos, tudo foi Deus quem criou. Amém, jovens? Que você possa, seja através da música, seja através daquele dom que Deus te deu, que você possa usar para estabelecer o reino de Deus. Amém? Então, esta é a pergunta. Por que ainda estamos aqui? Por que você ainda está aqui? E hoje o nosso tema é para impactar a cultura. Você já parou para pensar em Jesus? Você já parou para pensar como o Senhor Jesus, desde o nascimento, desde a gravidez, a forma como Ele foi gerado, Ele impactou a cultura? Onde um príncipe, um rei, nasce? Uma manjedoura? Maria, você nasceu aonde? No hospital. No hospital? No hospital. Ralph, lá em Itaocara, foi no hospital, Ralph? É. Glória a Deus. Ninguém aqui nasceu numa manjedoura. Eu tenho uma amiga que nasceu dentro da ambulância, né? Ela é tão apressada que não esperou nem chegar ao hospital. Mas, queridos, hoje nós temos, graças a Deus, né, um lugar preparado. Antes eram as parteiras. Mas, voltando em Jesus, Jesus, o rei, nasce em um lugar aonde ninguém poderia imaginar. Quando os reis chegam, viram a estrela, eles foram aonde, gente? Eles foram atrás de Jesus e eles vão até o palácio. Por quê? Naturalmente, ele estaria em um palácio. Entenda uma coisa: Jesus veio para quebrar, para revolucionar muito daquilo que nós pensamos, muito da nossa cultura. E existe um desafio ou uma guerra, porque nós achamos, isso aí não é de Deus não, tal. Queridos, entenda uma coisa: a cultura, eu e você precisamos distinguir. É claro que nós vamos quebrar muitos pensamentos que nós temos acerca de uma cultura, de uma estrutura a qual você foi ensinado, foi informado. Nós temos esse desafio, mas para isso, eu e você precisamos entender que a igreja, repete comigo, a igreja tem o poder de influenciar a cultura. É diferente. Não é a cultura influenciar a igreja. Muitos anos, né? Não me lembro o ano, mas o bispo Robson, foi ele quem começou. Antes era Ministério Comunidade. E ele que começou todo esse movimento. Eu tenho, gente, vocês nem sabem o que é. Disco vinil. Sabe, Lucas? Muito mais velho, meu filho. Muito. Primeiro, Ministério Koinonia. Foi o bispo Robson e todos aqueles pastores que começaram a gerar a questão da adoração, do louvor. Porque quantas coisas Deus nos dá e nós achamos que não é meu. Queridos, a música, entenda uma coisa, a música é do Senhor Jesus, amém? Eu e você precisamos ter esse entendimento e resgatar quantas coisas nós entregamos achando que não é nosso. Eu e você precisamos declarar hoje: a igreja está para influenciar. Essa semana alguém me perguntou: você acha que essas pessoas têm jeito? O que pode acontecer?
Queridos, entenda o poder da igreja. Somente a igreja pode mudar, pode impactar, pode levar algo que transforme a vida. Então a nossa transformação vem através da igreja. E a igreja somos nós, amém, jovens? É você, querido, é você que o Senhor te chamou para influenciar. Fala assim: Deus me chamou para influenciar, para impactar. Fala assim: a minha voz vai impactar. Aquilo que tem dentro de mim vai impactar o mundo. Você crê nisso, querido? Mas para isso, eu e você precisamos olhar hoje. É claro que a nossa cultura hoje, queridos, mais do que nunca, nós temos valores que distorcem a palavra de Deus. É como se fosse uma guerra, cultura e valores. Agora, o que importa é que você saiba a verdade e possa ouvir uma música. Essa semana, acho que muitas pessoas foram questionadas, né? Cristão ouve música secular. Vocês viram isso nas redes sociais? Eu vi diversas vezes. E aí? O que vocês acham? Qual é o nosso parâmetro? Querido, o seu ouvido, os seus olhos, você é templo do Espírito Santo. Amém? Então, se eu ouvir a música e não me edificar, não serve para mim. As coisas que nós ouvimos, as coisas que nós vemos, precisa me edificar, fazer com que eu venha crescer, fazer com que eu venha mudar quando eu digo o quê? Ser transformado para melhor. Transformado. O Senhor nos deixou um DNA de crescer, de multiplicar. Crescer para quê? Queridos, a sua mente, põe a mão na sua mente, fala assim: a minha mente é diferente. Seu coração, por quê? Porque o Espírito Santo fala com você, jovem. E Ele fala para quê? Para que você seja transformado, mudado. Eu não vou viver como o mundo vive, mas eu vou ser transformado. Quem nessa noite aceita esse desafio? Dizer: eu aceito o desafio de ser transformado. Eu aceito o desafio de não viver como este mundo vive. Queridos jovens, vocês precisam estudar. Amém? Não ouviu um amém, gente? Eu e você precisamos conhecer a palavra. Eu e você precisamos ter informações. Por quê? Porque vão falar: Brenda, mas eu acredito nisso. E você? Acredita em quê? Você apoia o aborto? Por que eu não apoio o aborto? Por que eu não sou a favor da liberação das drogas? Queridos, você precisa saber, ser embasado na palavra de Deus para dizer: é por isso, porque eu acredito nisso. Nós vamos respeitar aquele que acredita diferente de você, de mim, mas eu preciso saber no que eu acredito. Amém, jovens? Então vamos lá. Como eu vou viver os valores bíblicos em frente à minha família que pensa diferente talvez de mim? Quer ver? Um período difícil, quando você vai para a universidade. Quando você chega na universidade, tudo aquilo que você acredita começa a ser questionado. Então, como é que eu vou viver os meus valores agora dentro de uma faculdade, no meu trabalho, no meu lazer, com as pessoas que têm todo uma forma diferente do que eu penso? E é nesse momento que eu preciso buscar em Deus a diferença de ser. Hoje nós vemos muito o que, gente? Eu não, né? Mas vocês veem. Esses influenciadores, esses blogueiros. Tá lá, sai um videozinho, tá todo mundo lá. Caramba, tal.
Eu sempre falo com os meus filhos. Vi uma palavra, uma frase de efeito, já começa a publicar. Deixa de ser cabeção. Por quê? Quem é essa pessoa? O que ela está falando? Queridos, muita gente fala, mas não vive. Então é muito bonito falar hoje, eu sou o influencer tal. Entenda uma coisa, você precisa influenciar essa geração. É você, querido, que tem os valores de Deus, da palavra. Mas o que está acontecendo? Nós estamos ficando acomodados e ficamos lá vendo. Quanto tempo você fica lá vendo vídeos que não estão te acrescentando? E você começa a pensar como aquela pessoa pensa. O grande problema é esse. Eu começo a pensar como aquele, poxa, o cara canta muito, o cara é isso, tal. E eu começo a ouvir e começo a reproduzir aquilo que eu ouvi. Queridos, o que eu e você precisamos reproduzir é aquilo que a palavra de Deus diz, amém? Valores de vida. Você precisa nessa noite entender, eu não vou ser influenciado, mas sou eu que vou transformar a cultura que está ao meu redor, amém? Fala assim, eu sou luz. Aonde você estiver, você é a luz. E a luz faz diferença. A luz vai fazer a diferença. Entenda uma coisa, você não está aqui por acaso não, seu cabeção. Eu vou lá, não tem nada para fazer, tal. Não, você está aqui porque o Senhor te chamou nessa noite para que você entenda o seu papel, jovem. Chega de ser influenciado, chega de ir na onda do povo, dos outros. Não, você sabe naquilo que você acredita, amém? E você precisa decidir, eu vou viver dessa forma. A nossa grande missão é levar a cultura da igreja para fora, amém? Hoje vocês estão em um momento onde nós temos muitos músicos maravilhosos, não é, gente? Hoje o mundo gospel, tem pessoas excepcionais, mas na minha época não era tanto assim, Mas sabe o que o tempo tem mostrado? O que nós temos vivido isso? Porque o Senhor, a música é do Senhor, amém? A arte é do Senhor. O nosso Deus é um grande artista, querido. E eu e você precisamos expressar isso. Deixa o Senhor usar você. Deixa o Senhor te usar, jovem. Para quê? Para mudar esse mundo, a estrutura do mundo. Aonde? Pastora, mas o mundo, quando a gente pensa, o mundo. Não, querida, eu estou falando o mundo em que você está vivendo. Seja na sua casa. Fala assim, eu sou um agente transformador. Como Jesus veio para revolucionar, é você. É você que veio para revolucionar na sua casa. Não é revoltar não, vocês estão me entendendo, Revolucionar é dizer o quê? Olha, eu sou diferente daquilo que o mundo está propondo. O meu namoro é diferente. A minha forma é diferente. Por quê? Porque eu estou vivendo os valores da palavra de Deus. Isso muda a estrutura de onde nós estamos. Isso muda a estrutura da nossa casa. Aonde você estuda. Minha faculdade foi alguns anos atrás, Mateus, alguns poucos anos. E eu lembro que quando eu cheguei, eu estudava com 4 freiras. Foi uma experiência maravilhosa. Eu conhecer aquelas mulheres, Umas eram da minha idade e outras eram as mais velhas. Por quê? Não, quero estar longe delas. Não, eu queria estar próximo para conhecer o que elas pensavam. E nós fomos amigas sempre. Sabe quando você vai fazer um trabalho e junta aquele povinho ali? Era isso. Como aquilo me acrescentou. Por quê? Porque eu conheci. E elas conheceram, elas me perguntavam muitas coisas. Mas por que vocês fazem isso? Por quê?
Gente, aquilo ali foi um crescimento. Olha só, nós não precisamos nos afastar das pessoas. Nós precisamos saber naquilo que nós acreditamos. E eu posso conversar, eu posso falar. Eu posso dizer. Quantos meninos são chamados de quê? Pô, mas que namoro é esse? Ah, tá brincando comigo, seu quadrado, seu sei lá o quê. Não sei, né? O que vocês escutam tantas bobagens. Queridos, não se importe com aquilo que as pessoas pensam a seu respeito, mas se importe com aquilo que Deus pensa ao seu respeito. O que interessa é o que Deus pensa ao seu respeito. E se você está assim com Deus, fica tranquilo, que lá na frente, aquele que te apontou vai falar assim: caramba, hein? Pô, cara. Ou cara, olha como foi viver no caminho, na palavra de Deus, fez a diferença. Faz a diferença na sua vida, amém, jovem? Vamos lá, primeira coisa, Romanos 12, 2. O que diz a palavra de Deus em Romanos 12, 2? Vocês já conhecem? Coloca aí para mim, por favor. Vai, Gabriel, João. Não vos conformeis. Quem conhece esse versículo? Já ouviu várias vezes, né? O povo do inconformados. Eu até vim com a blusa aqui, ó. Transformados. Não vos conformeis com este mundo, este século, mas deixem Deus. Aí eu já estou na minha versão, a minha versão é mais antiga na cabeça, né? Mas tudo bem. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de quê? Fala assim, tudo começa naquilo que eu penso. É o seu pensamento, querido. É a sua mente. Aquilo que você acredita, aquilo que você pensa é o que você é. E eu estou aqui nessa noite para dizer que quantas coisas você pensa que não é verdade sobre você mesmo. E eu preciso o quê? De transformação, renovação do meu entendimento. Se a minha mente não é renovada, eu nunca... Entenda uma coisa, aquele que não consegue renovar o entendimento, nunca vai experimentar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Boa, ela é perfeita, ela é agradável. Quando eu não renovo a minha mente, quando eu não renovo, eu preciso questionar aquilo. Essa semana eu postei algumas coisas, eu tenho trabalhado muito na renovação da mente, naquilo que eu penso. E algo que você precisa fazer, jovem, é questionar os seus pensamentos. Por que você está pensando isso? Isso que eu estou pensando é verdadeiro? A transformação dos nossos pensamentos, eles iniciam quando eu começo a questionar os meus pensamentos. Então, entenda isso, você precisa criticar os seus pensamentos. Eu vejo jovens que gostam de ser críticos, né? Se fala que é amarelo, ele fala assim, não é amarelo porque tal é verde. Né? Tem um momento da juventude que é assim, e alguns ficam, né? Querido, critique, sabe o quê? Aquilo que você tem pensado. Questione aquilo que você tem pensado. Somente assim nós começamos a desenvolver a transformação. E a Bíblia, a palavra de Deus, coloca o versículo aí para mim. A palavra de Deus garante, te dá a garantia que quando você transforma o seu entendimento, você vai experimentar o melhor de Deus. Amém, cabeção? Tem cabeção, viu? Falaram amém? Por quê? Porque nós deixamos de viver o melhor de Deus. Por quê? Minha mente está voltado para coisas que não são verdadeiras. Renova o seu entendimento. Quantos aqui têm um entendimento de incapacidade? Pensamento, eu não consigo, eu não sei, isso não é para mim não. Isso
É mentira. É mentira. Você pode sim, amém? Fala assim, eu posso. Eu posso porque Deus me deu dons. O Senhor te deu dom. O Senhor te deu uma mente brilhante. Você, cara, você tem que olhar para você e falar assim, eu posso muito mais. Eu vou estabelecer o reino de Deus, amém? Você é um agente. É você que o Senhor chama. Então eu preciso renovar a minha mente. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos lá. Filipenses 2, 15. De modo que ninguém possa acusá-lo. Leve uma vida pura, inculpável, como filho de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Então, nesse mundo que nós vivemos, corrompido, perverso, o que você vai ser? Brilhando como luzes resplandecentes. Você é luz, amém? Você está aqui para brilhar. Você está aqui. O nosso desafio é ser luz no meio de uma geração corrompida. Esse é o seu desafio, de ser luz no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Eu amo ver jovens, né? Eu acompanhei a vida aqui, deixa eu ver os mais velhos. Pastor Rodolfo, amo Pastor Rodolfo, né? Desde quando eu era pequeno, adolescente. E hoje, olhar o Rodolfo e falar assim, gente, que coisa linda, constituiu a família dele. Deus abençoou, Deus trouxe presentes para a vida dele. Hoje um empresário, um pastor. É fácil? Pô, foi tranquilão, foi lá, aconteceu. Não. É viver em um mundo corrompido. Como? Sendo luz. Sendo luz. Entenda uma coisa, você precisa perceber, isso aqui é treva na minha vida. Estou fora. Isso eu não vou viver. Eu não vou viver isso. Escolha, querido, viver luz todo dia, ser luz todos os dias, resplandecer, brilhar. Isso é uma escolha. E quando você escolhe, na idade de vocês, nós temos pessoas aqui de 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 33. Não é você não, João. Olhei para ele e falei 33, ele ficou assim. Não, né? Eu sou a mais experiente, né, Lucas? Os 40. Depois de 40, você tem quantos? 40. Os 40. Quê? Não sabe não, né? Não sabe não. Tá. Fica quieto, Mateus, que a vitória está chegando. A vitória está chegando. Você recebe? Amém. Amém. Esse ano é o ano do Mateus, meu filho. Não, meu filho. Entenda uma coisa. Quem aqui quer namorar? Tem uns que ficaram assim em dúvida, né? Você quer namorar? Começa a declarar, Senhor, eu quero estar no teu altar. Quanto mais você chegar no altar de Deus, aquela pessoa que está vindo também ao altar de Deus, vocês vão se encontrar, é na presença de Deus. Amém? Busque ao Senhor, busque, né? Você vai estar, eu estou buscando ao Senhor. Quando você olhar para o lado, vai falar assim, não tinha te visto, mas o Senhor colocou você aqui. Aí bora, casou, aí é festa. Amém, jovens? Mas pastora, tá difícil aqui, não tem, vou rolezinho.
Faz isso não, querido. Não quebre princípios. Seja a luz. Aguarda que o melhor está chegando para você. Amém? É você dizer: Senhor, eu não sei aonde a vitória está. Né? O Mateus está orando assim: Senhor, eu não sei onde a vitória está, mas traz a vitória para mim. Amém, Mateus? Eu creio nisso. Nós vamos viver isso, Mateus, em nome de Jesus. Então, eu e você precisamos ter um ponto de vista bíblico. Bíblico. O que eu penso? Eu penso isso. Mas o que a palavra de Deus diz? Então, eu preciso questionar, trazer a palavra de Deus. Eu preciso ter aquilo que a palavra de Deus diz, é aquilo que eu vou viver. Poxa, mas eu não estou entendendo isso. Nos procure. A palavra de Deus fala isso, mas olha, eu estou nessa situação. Busque. Juntos nós vamos, o Senhor traz revelação da palavra dEle para a sua vida, para a minha vida. Agora, eu preciso ter uma posição clara em frente a tudo que eu vivo, né? Uma posição correta. Uma posição correta de quê? Queridos, você precisa, aquilo que é pecado, eu preciso ser contra. Amém? Aquilo que é pecado, você precisa ter uma definição correta em você, de dizer: isso eu não escolho, isso eu não vivo, isso eu não escolho. Eu vou viver aquilo que o Senhor me deu. Eu vou viver aquilo que me leva, que me aproxima para Deus. Amém, jovens? O que nós vamos viver? Viva, seja intenso. Seja intenso. Busque o Senhor. Eu vou viver o melhor em Deus. Eu posso no meu Deus. Eu posso ser a pessoa mais feliz. É porque eu me converti agora. Você vai rir, querido, porque a alegria do Senhor vem. Você vai dançar. Eu estava dançando lá e eu percebi que alguém aqui no altar... Cadê? A pessoa já saiu daqui. Estava rindo. Não foi? Eu cheguei aqui e falei: você estava rindo de mim, nela. Eu de novo. Por quê? Porque eu danço na presença de Deus mesmo, amém? Quem gosta de dançar aqui? Ah, pastora, tal. Queridos, é na presença de Deus que nós vamos louvar, vamos gritar, vamos dançar. A sua energia precisa estar concentrada em Deus, no melhor de Deus para a sua vida. Amém, jovem? Eu e você precisamos ter esse entendimento. Agora, abra para mim aí, por favor, João. 1 João 2,15. Esse versículo aqui nos mostra como nós vamos conduzir. O que eu preciso pensar. O que eu preciso amar. Botou aí, João? Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que ele oferece. Você entendeu isso aqui? Não ameis o mundo, e nem aquilo que ele oferece. Querido, isso aqui é um desafio. Eu preciso lembrar todos os dias. Eu vou ser amigo de Deus. Vamos ver por quê? Quando ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Passa aí para mim. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. Prazer físico. E deixa eu te contar um segredinho. O prazer físico, é rapidinho. Acabou. A onda acabou. Aquilo tudo acabou. E agora? E agora? Vamos lá. Por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Vive para sempre. Permanece. Se você está aqui, querido, nós vimos nessa pandemia que muitos foram abalados.
Muitos não permaneceram. Por quê? Porque viveram o desejo, o prazer da carne. Escolheram viver o prazer. Escolheram viver o prazer. Para você permanecer em Deus, queridos, eu e você precisamos escolher. Eu sou amigo de Deus, eu sou inimigo do mundo. Amém? Você pode dizer, eu sou inimigo desse prazer. Ah, pastora, mas isso, poxa, eu sou jovem. Queridos, eu me converti, eu tinha 15 anos. 15 anos. Passei por tudo que vocês passaram. Sei o que vocês pensam, o que vocês vivem, os hormônios. Já passei. Mas eu quero te dizer que aquele que escolhe viver a palavra de Deus, escolhe estar em Deus, permanece. Amém? Fala assim, eu quero permanecer no caminho. Eu quero permanecer em Jesus. Eu quero impactar esse mundo com novos valores. Você foi chamado para impactar com novos valores, com vida, com força. Os padrões desse mundo, quando nós falamos de cultura, o que é cultura, né? O dicionário vai dizer que cultura é o conjunto de padrões. Quem teve aula de sociologia já estudou isso, né? Conjunto de padrões. Eu sou professora de sociologia. Que lindo, né? Né, Mateus? Imagina. Ainda bem que eu sou uma professora normal. Você imagina, Mateus? Ninguém aqui foi meu aluno. Não, você acredita que eu dei aula? Dei aula para você, Davi ou Gabriel? Coitados dos meus filhos, né? Imagina. Coitados. Foi ótimo, né, meu filho? Melhor professora que eles já tiveram. Fala não que... Então vamos lá, quando nós pensamos em cultura, o que o dicionário define por cultura? Conjunto de padrões, comportamentos, crenças, aquilo que eu penso, os nossos costumes que distinguem um grupo. Um grupo ele é caracterizado por aquilo que ele acredita, por aquilo que ele pensa. Isso é o que? Cultura. Agora, hoje, nós temos muito, gente, a questão da TV, mas a internet, né, as redes sociais aí que vocês viajam, mostra muita coisa. Aquilo que está acontecendo num país, rapidamente traz para mim, eu começo a trabalhar aquilo, a pensar daquela forma. Isso é o que? Hoje nós temos, é muito rápido, a informação é muito rápido, chega até mim, a você é muito rápido. Agora, você precisa ter um parâmetro para ouvir, para analisar. Você não vai se alimentar, vamos dizer assim, de qualquer coisa. Amém? Fala assim, eu não como qualquer coisa. Quando você diz eu não como qualquer coisa, eu estou dizendo, seu ouvido não é para isso. Os seus olhos não são para isso. Você precisa distinguir isso. Saber aquilo que vai refletir o papel de um filho de Deus. Filipenses 2,15 diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio da geração corrompida, nós lemos aqui, né? E perversa, entre a qual resplandeceis como estrela no mundo. Qual a sua função? Ser estrela. Amém? É dizer, não há treva na minha mente, eu vou ser estrela, eu vou resplandecer nesse mundo. Eu vou resplandecer através do quê? Através do propósito, de viver o propósito que o Senhor me chamou a viver. Eu estou inserido nessa sociedade, nesse mundo. Queridos, o mundo está muito mais louco e cada vez mais louco, cada vez mais quebrando os valores de família. Nós vemos hoje em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Eu sempre analiso livros didáticos, né? Minha função, sempre quando eu trabalho ainda, né?
é analisar. Hoje está mais tranquilo que a gente... Mas analisar o livro didático, o pensamento. O que aquele autor quer influenciar? Ah, mas em história, em geografia, em ciências, o que ele está dizendo ali? O que esse texto aqui, para uma criança de 10 anos, 8 anos, o que ela está dizendo? Por quê? Porque está na formação daquela criança. Isso é o que nós precisamos desenvolver, é cosmovisão bíblica. É eu ter uma visão bíblica para questionar aquilo que eu estou vendo. Vocês precisam hoje desenvolver isso. Ter uma visão bíblica, porque ouvir aquilo ali, música, gente. Você escuta uma música, tá lá, né, em inglês. Todo. Quando vai ver a tradução, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso que eu estou cantando? E aquilo tudo vai entrando aonde? No nosso coração, querido. Na nossa vida, a gente começa a reproduzir aquilo. A reproduzir. Então, se você tem uma cosmovisão bíblica, você vai ouvir e vai falar assim, para cá não, Zé. Pode ir para outro canto, que aqui não. Você vai ter esse poder de selecionar. Você precisa selecionar, amém? Isso serve para mim. Isso não serve. Isso aqui está ótimo. Isso aqui me leva a crescer. Isso aqui me acrescenta. Isso me faz uma pessoa muito melhor. Eu e você precisamos desenvolver isso. Agora, você, como nós iniciamos ali, vendo aquele vídeo, o Senhor te deu dons. E você não pode se calar. Amém, João? Deus te colocou coisas maravilhosas dentro de você. Através da dança. Hoje nós vemos, né? A dança, até mesmo aqui no Arena. O povo começou... Vocês não querem que eu dance, né? Querido, a dança é uma arte. É uma arte. Ah, mas como é que eu vou glorificar a Deus? É através da sua dança. A arte que Deus te deu, amém? Aquilo que Deus colocou na sua vida. É para glorificar a Deus. É para mudarmos a nossa cultura. É para estabelecer a cultura do reino de Deus. E o Senhor chamou você, jovem. Chamou você para trazer esses valores de vida. Extinguir. Aquilo que eu penso, se eu tenho pensamentos bons, queridos, não tem espaço para coisa ruim. Se a sua vida, se a sua mente está cheia de coisa boa, de valores, de vida, não tem lugar para promiscuidade, não tem lugar para se voltar para o vício. Por quê? Porque os meus pensamentos são pensamentos puros, pensamentos bons. Amém? Pessoal do louvor, pode vir. Vamos lá, povo. Você foi chamado para exalar o bom perfume. Você foi chamado para que os valores sejam impregnados na nossa vida. Se posicione em fé. Nós somos o sal da terra. Queria que você nessa noite se levantasse. Nessa noite, querido, é uma noite de posicionamento. Jovem, o Senhor está te chamando para que você possa se posicionar nele. Para que você possa experimentar. Os filhos de Deus, querido, os filhos de Deus vão influenciar, é você. Feche os teus olhos, nós vamos cantar essa canção e vamos orar.
Eu não quero ser o seu.